let me tell you. Sejam muito bem-vindos a mais um Frutuoso Cast, um Frutuoso Cast intimista aqui na sede da Frutuoso Advocacia. O nosso podcast para falar com você, gestor de escritório de advocacia, que quer saber mais sobre gestão de escritório, faturamento, prospecção de clientes, tudo sobre o universo dos escritórios de advocacia você vê aqui no Frutuoso Cast. Então curte aí, compartilha, porque é a forma da ferramenta entender que você está gostando do nosso trabalho. E hoje aqui no Frutuoso Cast eu tenho uma convidada especial no nosso compromisso de trazer sempre convidados excepcionais. Hoje ela entende tudo sobre gestão financeira, administração de escritório, gestão contábil, gestão administrativa. Tudo que você precisa saber para catapultar o teu escritório aqui hoje com a nossa convidada especial. E sem mais enrolação, quero apresentar para você Rafaela Salles, diretora administrativa do Frutuoso Advocacia. Rafaela, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Obrigada. Minha parceira, chega batendo. Obrigada pelo convite, doutor. Muito bom estar aqui falando com vocês sobre gestão, né? A gente já fala sobre gestão todo dia, mas agora para um público maior. É um prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do nosso conhecimento. Beleza, então vamos lá. Vamos falar sobre gestão financeira. Eu quero começar já para você conhecer Rafaela. Eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho aí do que ela faz, formação acadêmica, o que ela quiser se apresentar, falar sobre ela, para você já começar a conhecer um pouquinho aí da nossa gestora Rafaela. Bom, eu sou formada em administração de empresas, né? Sou pós-graduada em finanças corporativas e controladoria. Tenho MBA também em gestão de negócios e alguns cursos aí de gestão de escritórios que a gente fez ao longo desses 12 anos. Eu comecei minha carreira aqui no escritório como estagiária, há 12 anos atrás, bem novinha, tinha 18 anos. E aí, ao longo do tempo, fui estudando, fui me especializando. Sempre gostei da área financeira e comecei aqui no escritório na área financeira. E hoje sou diretora do escritório. Mas assim, o meu coração é sempre o financeiro. O financeiro é onde pulsa, é o coração da empresa, né? Perfeito. Pessoal, eu acompanhei aqui a trajetória de Rafaela e posso dizer a vocês, viu? A menina é uma bomba. Ela começou aqui como estagiária, virou seletista do administrativo, foi para o financeiro, foi para o administrativo, hoje é diretora, ela gerencia hoje aqui no escritório. Acompanha comigo aí, acho que vai faltar a mão, viu? E se eu esquecer alguma coisa, me corrija, viu, Rafa? Ela gerencia o administrativo, operacional, financeiro, contabilidade, marketing, toda a parte administrativa. Ela só não gerencia jurídico ainda, porque ela está fazendo direito, né, Rafa? Estou no quinto período de direito. Vamos lá, né? Vamos ver o que é que... Está fazendo direito, é imparável essa mulher, viu, pessoal? Então, é um Frutuoso Cast muito rico que você vai ter aqui hoje. Bom, pessoal, vou começar aqui tocando num calo, que é um calo de todo gestor de escritório, que é a separação entre finanças do escritório e finanças da PF. PJ é uma coisa e PF é outra, e é um grande erro que os gestores financeiros cometem, que é não fazer essa separação. Rafaela, quais são as principais dicas que você pode dar sobre separação PJ e PF? Essa questão é muito comum, né? Quando o empreendedor começa uma empresa, ele geralmente não prioriza essa separação. Deixa para depois. Ele mesmo geralmente que cuida das finanças do escritório, né? Mas a dica que eu dou é que nasce uma empresa, nasce um CNPJ, tem que nascer uma conta PJ. Então, em momento nenhum, você tem que misturar, né, os seus rendimentos com o rendimento do escritório, as suas despesas com as despesas do escritório, porque assim como você precisa da previsibilidade financeira, né, você precisa ter um salário, você precisa ter um prolabore. Então, a empresa também precisa saber quanto vai lhe pagar. Então, a empresa precisa de previsibilidade no seu fluxo de caixa e você também precisa saber quanto vai ganhar. Então, a dica que eu dou é essa, você já começar da maneira certa. Você não deixar para depois, porque você vai terminar empurrando com a barriga e terminar se penalizando também, porque quando a empresa for mal, você vai diminuir seu salário. Quando a empresa estiver bem, você vai aumentar o seu salário e não é assim que funciona. A gente tem que ter um salário fixo, a empresa tem que ter os seus custos, né, fixos. E essa questão de aumento ou diminuição de salário vem com o crescimento da empresa, vem com o aumento de lucratividade. E a distribuição de lucro tem que vir no final do exercício. Quando se apura a lucratividade, se determina quanto vai para os sócios.
Perfeito. E aí a dica que eu dou é essa, é começar correto. Começar dói um pouquinho, né? Porque às vezes você tá ali começando, não acha tão necessário, mas a dica fundamental é essa, como aconteceu aqui, né, doutor? Perfeito. Vamos falar de bastidor, né? O pessoal É, quer ver bastidor. Trabalhamos com bastidores, né, pessoal? O pessoal quer ver bastidor, Rafa. Quando foi que aqui na Frutuosa Advocacia isso foi corrigido? Se é que isso foi corrigido. Eu falo corrigido, pessoal, porque é muito comum as empresas começarem com o dono tendo a conta do escritório com uma conta operacional, onde ele paga a CELP dele, a luz dele, as contas dele, vai para o shopping, passa o cartão do escritório para o dia a dia dele. Quando foi que aqui na Frutuoso isso foi corrigido? Se é que foi corrigido, diga aí como é a sua gestão. veja aqui, sempre, desde que eu entrei, né, que já entreguei até minha idade aqui, né, 12 anos. Desde que eu entrei, o escritório tem 14 anos, né, e desde que eu entrei aqui sempre foi assim. O doutor André sempre teve salário, e o salário dele nunca oscilou de acordo com as necessidades pessoais, né, que isso é muito importante. Todo mundo na vida tem imprevisto, a empresa também tem imprevisto, por isso que é tão importante ter um fundo de emergência. E assim o sócio também tem, né? Sim, sim. Então, isso tem que ser deixado de lado. A sua vida pessoal é sua vida pessoal e a empresa é a empresa. Então, o doutor André sempre teve o salário dele e nunca teve questões de retiradas no meio do mês. Estou precisando, vou comprar um carro, preciso de um extra. Vou distribuir lucro no meio do mês porque estou precisando me mudar. Então, isso, ter essa maturidade é muito importante para a saúde financeira da empresa. Isso aí, pessoal. Para a gente encerrar esse tema, esse é um ponto que você vai dar simplesmente saúde financeira para o teu escritório. Por quê? Quando você faz a separação financeira da PJ e financeira da PF, não há eventualidade em que teu escritório, por exemplo, passe por uma baixa de finanças, por uma crise financeira. Se a sua conta PF está em dia, você está com saúde financeira, você pode socorrer o escritório. Obviamente que é bom que o escritório tenha suas finanças e sua caixa reserva, né, Rafa? Com Mas, certeza. numa eventualidade, você também pode socorrer o escritório. Então, separar isso é fundamental para a saúde do teu escritório. Antes de ir para o próximo tema, Rafa, se você me permitir, eu quero deixar aqui um convite para você, gestor do escritório. Nós temos uma imersão que é um dos grandes produtos do mercado brasileiro sobre gestão de escritório. Clica aqui no link que vai aparecer aqui abaixo e faça a sua inscrição, caso você queira e você acha que necessite de melhorar a gestão financeira do teu escritório, melhorar o controle de caixa, recebíveis, prospecção de clientes, tudo que você precisa para desenvolver e catapultar o teu escritório na imersão Método Frutuoso. É o método mais eficiente hoje comprovado de gestão do escritório de advocacia. Vai ser um prazer ter você aqui, apertar a sua mão, lhe dar um abraço e compartilhar com você insights sobre gestão financeira. E aí, Rafael, o método Frutuoso, vale a pena? A gente consegue ajudar ou não os Vale, escritórios por aí? vale demais. A gente está tendo muita experiência boa, ajudando muito escritório a se desenvolver. E tudo é uma troca, né? Quando a gente está crescendo, a gente precisa muito desses insights, ver o que é que o outro está fazendo. Às vezes a gente, dentro da operação, não consegue identificar o nosso erro, né? Então, ver o que o outro está fazendo, ver as boas práticas é muito interessante. A gente tem ajudado muito e aprendido muito também com os Sim, sim. advogados que têm passado por aqui. Bom, então aproveitando esse gancho aí, Rafaela, sobre os escritórios que a gente tem, para você que não sabe, pessoal, nós temos o nosso método frutuoso e após passar pelo método frutuoso, alguns escritórios que se habilitam, que a gente vê que eles se encaixam em alguns requisitos, a gente tem um pacote de evolução contínua, onde nós juntos com esse escritório, nós vamos desenvolver gestão financeira, prospecção de clientes, comercial, marketing, tudo que o escritório precisa para alavancar faturamento e desenvolvimento. Nessa nossa jornada, Rafaela, de ajudar vários escritórios por aí nesse pacote Evolution, quais são os principais erros, os principais problemas que você vem identificando hoje nos escritórios de advocacia Brasil afora aí? Eu tenho visto muito, um erro muito comum é confundir faturamento com lucratividade, né? Os gestores têm muito, por falta de um financeiro, por falta de uma orientação, é, medem a eficiência do escritório pelo dinheiro que está no caixa, pelo dinheiro que está na conta. O dinheiro está entrando bom, está dando para pagar as contas, está sobrando um pouquinho ali, então está bem.
Então, falta de um fluxo de caixa, né? Então, a empresa não tem previsibilidade financeira. Os escritórios, eles não se imaginam enquanto empresa. É um escritório de advocacia, mas o escritório de advocacia é uma empresa. E o financeiro, a estrutura de um financeiro é igual para qualquer empresa. Tem que ter contas a receber, contas a pagar, tem que ter faturamento, conciliação bancária, fluxo de caixa, indicadores financeiros. Nem todo mundo tem como montar um financeiro com a estrutura ideal logo no começo, mas tem que ter aquela estrutura básica. E é o que falta, a priorização da estrutura financeira básica ali no começo da empresa. E aí acaba que aquela gestão é feita pelo saldo da conta corrente, às vezes uma conta que é a mesma do próprio empresário. Então ali se confunde muito o faturamento com o dinheiro que ele gasta no dia a dia e não se apura lucro. Não se sabe se o escritório está com lucratividade positiva, não se sabe qual o ponto de equilíbrio do escritório, né? Para quem não sabe, o ponto de equilíbrio é aquele momento em que a receita cobre as despesas e o escritório começa a ter fôlego financeiro, né? Então, não se tem indicadores, não tem previsibilidade financeira, porque não tem análise de fluxo de caixa. Então, a gente não tem como ter uma previsão de como vai terminar o mês. Pela média dos últimos 3 meses, como vai ser o faturamento do trimestre. Então, o que falta é isso, realmente é ter uma estrutura financeira básica, que eu entendo que isso não é estudado na faculdade de Direito, e o advogado sai um empreendedor da faculdade, eu estou fazendo Direito, e eu acho que 90% dos meus colegas querem abrir escritórios, mas nenhum tem conhecimento mínimo de empreendedorismo, de finanças, de o que é uma empresa. A gente pagou uma cadeira de empresarial e eu via que noção básica de empresa ninguém tem e falta essa cadeira na faculdade de Direito. Então, o empresário entra sem dar a devida importância à administração. É lamentável, né? E acaba realmente, e o financeiro é o que vai impulsionar o escritório. A lucratividade, os indicadores, o norte do escritório que vai dar é o caixa. Porque o caixa é o chefe da empresa. É quem diz onde a gente vai investir, o que é que está dando certo, o que é que está dando errado. O norte quem dá é o financeiro. Perfeito. A gente costuma aqui, pessoal, dizer que sem indicadores você é um cego num tiroteio, num quarto escuro, sem saber a direção que você vai. Porque o indicador, você saber que você faturou X, mais de X, Y é custo, Z é despesa e J é faturamento, sem essas 4 colunas, você não sabe para que direção você vai. Se você continua acelerando esse carro, se você debreia um pouquinho esse carro porque ele precisa ajustar rota. Então, são esses indicadores que vão fazer o gestor começar aí sim a fazer gestão, né, Rafa? Sim, às vezes eu percebo também que não há distinção de onde vem a receita. Às vezes o escritório é pequeno, mas tem ali 2, 3 áreas. E ele não sabe a área que está dando mais faturamento, aquela área que está dando prejuízo. Uma área pequena que fatura X e com uma equipe grande, com 5, 6 colaboradores. Então, ele não sabe qual a área, porque não tem origem de receita. De onde vem sua maior receita? Verdade. As pessoas não sabem responder. Verdade. Então, falta esse estudo de origem da receita. As despesas também não são estudadas devidamente, né? Aqueles planos de conta, analisar linha a linha, para onde está indo o dinheiro. Então, o financeiro tem muito que se trabalhar aí. Tem demais. Tem uma coisa muito bacana que a gente faz aqui no escritório, Rafaela, que me veio à cabeça agora, que é reunião de corte. A gente tem uma reunião aqui chamada reunião de corte, não é corte de pessoal não, tá, pessoal? É reunião de corte, mas quem vai explicar é a Rafaela. Como é que funciona, Rafa? Reunião de corte, quando é que isso começou? De reuniões que a gente corta, muitas vezes coisas que parece essencial, mas a gente vai lá e faz cortes severos. Conta aí, Rafaela, como é que funciona isso? A reunião de corte começou faz muito tempo, nem lembro, não sei nem dizer quando foi que começou, mas a gente está ali sempre de olho nas despesas, né? A gente está sempre de olho ali, linha a linha na DRE, e aqui a gente separa as despesas, aqui não, né? É um padrão da gestão financeira por planos de conta. Então, é despesa de manutenção, despesa de copa, despesa de material de escritório. E a gente está analisando, custo a custo, estourando cada plano de conta, para ver onde a gente pode enxugar. E isso, gente, não é grandes ações, né? Reunião de corte, a gente vai demitir. Não, não é assim. São pequenas ações. Vamos renegociar com os fornecedores. Ali a gente ganha R$100 aqui,
R$ 200 ali. E aí isso no ano, multiplicado por 12, multiplicado por 5 anos, isso é muito dinheiro. Então, não menospreze pequenas economias. Sim. Porque um pequeno vazamento afunda o navio, né? Verdade. Então, a gente tem que estar ligado a cada despesa, renegociar, não se acomodar com o fornecedor. Porque aqui a gente troca de fornecedor todo ano e tem sempre essa política de cotação. Então, cada economia é valiosa, né? Cada real economizado entra líquido de lucro no seu escritório. E é muito importante, essa reunião a gente não deixa nunca de fazer, né? Sempre A fazendo. gente faz trimestral, quando a gente vê que tem algum desvio ali, a gente faz mensal. Então, é uma dica que a gente dá, essa reunião e esse detalhamento das despesas. É uma dica que eu estou dando aos nossos mentorados também, quando a gente conversa, né? Primeira coisa ali, primeira ação, vamos detalhar essas despesas e acabar com as despesas diversas que sempre tem. Em toda monstro empresa chamado tem diversos, né? Cartão de crédito ou despesas diversas. Gerais, né? Gerais. Outras despesas. Sempre tem um nome, mas sempre tem. Ela sempre ali tá é um ralo, um buraco que vai a alma do empresário embora naquele buraco. Ela sempre representa um percentual interessante. Ali 10, 5% da despesa tá ali, tá ali naquele mundo obscuro. Ninguém Quando a sabe gente que abre a tranqueira caixinha, sempre dá para cortar. Verdade. Se você tiver por onde começar, comece por ela, que você tem certeza que ela não deve nem existir, esse plano de conta. Acabe com esse plano de conta na sua empresa. Verdade. Pessoal, a gente fez aqui na Frutuoso, falar um pouquinho sempre dos casos, né, das situações que a gente lida no dia a dia, porque isso vai dando insights para você. A gente criou aqui o princípio do a princípio não. Lembra, Rafa, do a princípio não? Conta aí como era essa história. A princípio não. Veja que história interessante. Eu era coordenadora do financeiro nessa época, né, da criação do a princípio não. E o financeiro sempre é considerado como carrasco, né? O financeiro é sempre não. Então, o doutor André sempre me dizia, chegar a pedir alguma coisa, não. A princípio, não. Aí você começa a conversa. Por quê? Pra quê? Então, a princípio, não. Dá para trabalhar sem isso? Dá. Então, não. Então, despesa é uma coisa que tem que estar sempre sendo estudada, trabalhada. É verdade. O princípio do não funciona, viu, gente? Podem aplicar aí. Exatamente. Pessoal, tem um livro de Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico e Pai Pobre. Todo mundo já deve ter lido esse livro. E ele fala sobre hábitos de pessoas prósperas, que são hábitos de pessoas que sempre procuram investir naquilo que é custo, ou seja, aquilo que tem retorno direto. E já o pobre, ele termina fazendo muito gasto em despesas, que é diferente custo e despesa. O custo ele tem um retorno direto, a despesa, às vezes, ela não tem um retorno propriamente dito. Então, quando a gente criou o princípio do a princípio não no escritório, para alguém chegar no financeiro, um coordenador, um supervisor de área, e conseguir alguma coisa do financeiro, o financeiro está preparado para dizer, olha, não, o não a gente distribui aqui para todo mundo, não, né? você já tem. Se alguém conseguir convencer o financeiro, convencer o coordenador financeiro, convencer a diretora Rafaela, talvez ele consiga vamos projetar, né, Rafa? Vai entrar no planejamento. Exatamente. Então, são dicas, pessoal, que você, implantando no seu escritório, você vai criar ferramentas e procedimentos que vai melhorar a tua gestão financeira. Agora, Rafael, eu quero dicas práticas. A gente está falando aqui, Rafa, com vários gestores de escritórios que são gestores iniciantes. Às vezes tem 2, 3 funcionários, às vezes é ele sozinho, e ele acha que por ele ser só, ele não tem que ter o financeiro, o administrativo, o jurídico, tem que ter. É ele mesmo. Então eu quero aqui, Rafa, que você dê uma dica para esse gestor financeiro que está começando agora e que acha que para Frutuoso é muito fácil. Frutuoso tem lá não sei quantos, dezenas de funcionários, financeiro, contabilidade, RH. Não, não é assim. Para você também se aplica. Uma dica, Rafa, que você tem em mente aí sobre eficiência financeira ou alguma coisa que já se passou aí na sua experiência de mais de uma década de gestão de escritório. Olha, às vezes a gente não consegue ter o ideal. Sim. Mas quando o ideal não é possível, o possível se torna o ideal. Então, se você não pode ter uma equipe do financeiro, se você não pode, no momento, ter um software financeiro para fazer todos os controles, todos os gráficos que você precisa, comece no Excel. Existem vários modelos grátis na internet, né, ali. Fluxo de caixa, você só preencher e ter um controle mínimo ali. Você tendo um fluxo de caixa, já é meio caminho andado. E a conciliação bancária, que é essencial para você ver o que está entrando,
vê o que está saindo ali diariamente. São controles assim básicos. Então, monta seu fluxo de caixa, monta seu controle de despesa, faz um gráfico ali no Excel mesmo, despesa por mês, por dia, por semestre, receitas, um custo versus despesa para você ver o seu lucro, acompanhe seu lucro mês a mês. E isso dá para fazer com um curso básico ali. Na boa ferramenta da Califórnia, realmente Excel. E aí, quando você for crescendo, migrar para um sistema é imprescindível, né? Você tem vários sistemas financeiros ótimos que você já vai fornecer esses indicadores que você precisa e priorize o financeiro. Quando puder, contrate uma pessoa ali para cuidar do seu contas a receber, do seu contas a pagar, contabilidade que pode ser terceirizada ou interna, né? Sim. O qual é melhor, terceirizada ou interna? É o que você consegue, é o que se adequa à sua realidade. Claro que a equipe interna sempre vai ser melhor, vai ser personalizado, vai lhe atender às suas necessidades, mas a terceirizada atende demais o básico que a gente precisa, que é ali a apuração de impostos, DRE, balanço patrimonial. Então, atende o que você puder fazer, você implementa já. No futuro, a gente vai sempre otimizando, né? Evolução constante, que é nosso valor. Nosso valor. Pessoal, viram aí, né? Uma bomba a menina, né? Cara de menininha, mas uma bomba, Rafaela. Muitos conhecimentos, muitos insights, muito conteúdo para você. Mas eu queria fazer uma pausa, Rafaela, se você me permitir, para pedir a você que está ouvindo nosso podcast, para que você curta e você compartilhe. Se você ainda não nos segue, você está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, viu? Porque toda semana tem vídeo novo aqui. Nós já lançamos vídeos com o presidente de Tribunal de Justiça, presidente de OAB, com grandes gestores de escritórios de advocacia. Aqui está mais uma grande gestora de escritório de advocacia. Então aqui é o teu canal. Se você é gestor, manda para aquele teu amigo sócio de um escritório de advocacia. Compartilha esse vídeo, por exemplo, com o teu sócio do teu escritório, que também precisa ter insights sobre gestão financeira, dividir pessoa física da pessoa jurídica e por aí vai. Beleza? Rafaela, você tocou num assunto aí que para muita gente é um monstro, na verdade é algo inédito. Você falou conciliação bancária. O que danado é isso? Eu sei o que é, mas muita gente que está ali naquela câmera não sabe o que é conciliação bancária. O que é conciliação bancária? O que é que isso ajuda o gestor? Fala um pouquinho aí para a gente. Conciliação bancária é um movimento muito simples do financeiro, né? Que é basicamente você comparar o previsto com o realizado, entradas e saídas da sua conta bancária. Tem empresa que tem 10 contas, tem empresa que tem uma conta. E movimentação bancária, o dinheiro ele pode desorganizar uma empresa, né? Então, pode ter entradas que você não identifica, pode ter pagamentos que não foram realizados e você deixa de ter uma cobrança eficiente porque você não acompanha. Se você não faz conciliação bancária, você não tem como verificar se o que estava projetado para hoje de fato caiu. E assim, se você trabalha com algum tipo de concessão de crédito, se você emite boleto para o seu cliente, você tem que cobrar. Tem um procedimento de cobrar em D+1. Sim. E você só consegue cobrar em D+1 se você tiver conciliação bancária. Verdade. Você só consegue identificar se aquele boleto que estava com vencimento compensou e, de fato, sua empresa não vai ser negativada se você fizer a conciliação bancária, verificar os comprovantes. Então, assim, o coração do procedimento operacional do financeiro. O financeiro, ele tem um nível tático, um nível estratégico, tático e operacional. Sim. Ali no estratégico você faz o planejamento orçamentário do ano, você define os investimentos, né? Faz a gestão dos investimentos da empresa. Tem o tático, que é a gestão de custos, despesas, relatórios, e tem o operacional, que é aquele do dia a dia. O financeiro, eu sempre costumava falar com a minha equipe que a gente não pode deixar nada para amanhã. A gente tem que sair do financeiro no final do dia com tudo zerado. Verdade. Não pode ter um valor na conta que não foi lançado, que não está com a devida identificação. Então, a conciliação bancária é isso, é você chocar a realidade com o que estava previsto. Verdade. Rafaela falando de conciliação bancária, eu me lembrei de uma história, isso vai dar um corte, vai dar o que falar, não sei nem se eu posso falar isso aqui, viu? Mas eu vou falar. Sei que isso vai dar um corte aí, mas polêmica. Vamos embora. Veja a importância da conciliação bancária. Uma vez aqui na Frutuoso Advocacia aconteceu uma situação que caiu na conta da gente R$25 mil e a gente não sabia de onde era esse valor. Caiu R$25 mil e não tinha, a gente fez, modéstia à parte, tá pessoal? O financeiro daqui é organizado.
e a gente não tinha aquela previsão para entrar, alguma empresa errou, minha gente. Alguma empresa mandou para a gente R$ 25.000. Quando a gente pegou o valor na conta, a gente foi lá, puxou o extrato e achou o CNPJ da empresa, vimos que era uma multinacional com várias filiais no mundo todo e a gente não conseguiu encontrar. Isso é um erro de conciliação bancária. Lembra desse dia, Rafa? Lembro sim. E a gente entrou em contato, né? Era um CNPJ, mas a empresa é muito grande. E a gente entrou em contato com algumas filiais da empresa, entrou em contato, deixou mensagem, e ninguém sabia. Ninguém sabia do dinheiro, ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, empresa grande, empresa pequena, tem falha, né? Pois é, falha na operação, E né? uma falha grande, né? R$ 25.000, você não saber para onde foi, mas aconteceu, realmente. E isso é uma falha de conciliação, porque quando isso acontece, foi feito para a gente, então a empresa que recebeu tem que ser imediatamente notificada para devolver o dinheiro. E a gente foi atrás, passou muito tempo atrás dessa empresa e não conseguiu. Pessoal, pasme, nós não conseguimos devolver o dinheiro porque a gente não conseguiu uma empresa que dissesse assim, ó, tá aqui o comprovante, fui eu que mandei, vamos abrir o protocolo, porque para devolver dinheiro aqui na Frutuoso também não é assim não, ligar para cá e dizer que mandou e vai ser devolvido não, Há um processo de trabalho, a gente ensina isso na nossa imersão, há um POP para fazer essa devolução e a gente não conseguiu devolver. Infelizmente ficou R$ 25.000 aí na conta da Frutuoso, né, Rafa? O rapaz foi. Mas a gente tentou. Tentou e ainda está lá, se a empresa estiver nos assistindo. Olha aí, se você perdeu R$ 25.000... R$ 25.000 na sua conciliação bancária, pode ligar que a gente devolve na hora. Pois é, pessoal, mas vejam que conciliação bancária, ela se aplica tanto para uma empresa multinacional, quanto para um escritório de advocacia que tenha 1 ou 2 funcionários. É ferramenta da gestão, pessoal. Então, pessoal, é isso. Vejam que são muitos insights. A gente já vai caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast. Quem encerra não sou eu, tá, pessoal? Quem encerra é o nosso convidado especial. Eu costumo dizer, Rafaela, que aqui no Frutuoso Cast tem 2 convidados especiais. Um é o nosso convidado do dia, que hoje é você. E quem é o segundo convidado especial, minha gente? Só para vocês terem uma ideia. Quem é o segundo? Você que está aí atrás, não é o pobre do advogado aqui, é você que nos prestigia com sua audiência e com a sua curtidinha, que eu sei que você curtiu. Então, pessoal, é isso. O recado que a gente quis passar aqui hoje no podcast é que financeiro é a ferramenta da gestão. Financeiro não é você abrir uma conta e começar a receber dinheiro. Isso não é financeiro. Financeiro é você ter KPIs, indicadores, ferramentas para direcionar para onde vai o teu escritório, se ele vai tracionar numa atração de crescimento linear, numa atração de crescimento exponencial. Isso é gestão e isso é financeiro. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua presença. E para encerrar o nosso podcast de hoje, nossa diretora administrativa e financeira, Rafaela de Oliveira Salles. Foi ótimo nosso bate-papo. Pouco tempo, né? A gente só mesclou aqui alguns tópicos. O financeiro é muito maior do que tudo isso que a gente falou. Então, daria aí uns 3 episódios só de financeiro. E assim, a dica que eu dou para você, empreendedor, é realmente focar no seu financeiro, procurar estudar, procurar cursos. Está aqui um grande exemplo, né? O doutor André, ao longo desses 12 anos, se tornou um grande gestor, porque sempre procurou estudar. E assim, a gestão, ela é fascinante. Se você começar a estudar, você não vai querer parar. E o seu escritório vai crescer o quanto você dá importância à gestão. E a gestão financeira, realmente, vou repetir, é o coração da administração do seu escritório. E com certeza vai mudar a realidade aí da sua empresa quando você começar a implementar essas técnicas que a gente falou aqui.